Amém. Aleluia. Vamos cantar. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nessa hora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nessa hora. Amém. Glória a Deus. Este cântico é uma oração. Amém. Oramos ao Senhor para que fale conosco nesta hora. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14 e 15. Aleluia. Irmão William estará lendo para nós. Hebreus 4, versículo 14, 15 e 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Podeis assentar em nome do Senhor. Como os irmãos sabem, estamos fazendo a leitura, o estudo do livro de Apocalipse, mas eu estava com a minha Bíblia aberta nesta passagem e a Bíblia estava aberta e quando eu olhei estava aqui, Deus começou a falar no meu coração, né, a respeito desta mensagem que eu espero que Deus possa trazer, possa colocar em nossos corações. Amém. Como eu sempre falo, eu posso alcançar os ouvidos dos irmãos, mas é Deus que alcança os corações. O ouvido entra em um, como diz o ditado, entra no ouvido e sai no outro. Mas aquilo que entra no nosso coração, colocado por Deus, fará toda a diferença em nossas vidas. Amém. A palavra de Deus nos diz que nós temos um sumo sacerdote. Sumo sacerdote.
quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, através de Moisés e Arão, Deus colocou Moisés como o libertador de Israel. Aquele que estava com a autoridade de Deus para chegar diante de Faraó e anunciar a Faraó que Deus estava libertando o seu povo. Não chegou para pedir, chegou para falar que Deus havia visitado o seu povo e que o seu povo deveria sair para o deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor. E para oferecer sacrifícios é necessário um sacerdote. E Deus ergueu Arão como sacerdote, como sumo sacerdote. A casa de Arão era a casa dos sacerdotes. Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, né? Eram sacerdotes e Arão era o sumo sacerdote. Eles ofereciam sacrifícios ao Senhor após sair do Egito, que Deus tirou com mão forte e poderosa. Aleluia, amém. Então, quando o povo de Israel estava em pecados, então toda manhã, toda tarde, toda noite, Arão oferecia sacrifícios ao Senhor, primeiramente por si mesmo, e depois sobre todo o povo. E eram mortos e eram sacrificados animais, havia derramamento de sangue, havia um ritual, né, onde Arão tinha que lavar as suas mãos na bacia de bronze. Arão teria que ofertar o sacrifício ao Senhor e depois ele entrava no templo, ele entrava onde era chamado os Santos dos Santos. Aleluia. Mas tudo isso, amados, era sombra, né? É como a minha mão, né? Aqui está a minha mão legítima, a minha mão, e lá está a sombra que tinha todo o contorno da minha mão. Então Arão, e os sacrifícios que eles faziam, era a sombra daquilo que iria acontecer no futuro. Quando Jesus se manifestou, né? E como a palavra de Deus nos diz que nós temos um sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firme a nossa confiança. Arão, ele entrava nos Santos dos Santos, né? E ali ele teria que entrar preparado. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles tinham que entrar nos Santos dos Santos preparados. Eles tinham que estar íntegros, fiéis à palavra do Senhor, porque eles tinham uma cinta no entorno dos seus lombos, que era todo o revestimento, toda a vestimenta do sumo sacerdote, e nela tinha uma corda amarrada na sua cintura, e esta corda, a ponta dela ia lá para fora. Por quê? Porque se o sumo sacerdote não estivesse conforme a palavra de Deus, ele morreria ali naquele lugar. E ninguém poderia tirá-lo. Então eles teriam que arrastar o sumo sacerdote morto pela corda. Tão grande era, meus irmãos, a responsabilidade do sumo sacerdote. Eles tinham que estar íntegro diante de Deus, conforme a palavra de Deus. Ele tinha que fazer todo o ritual, né? Porque qualquer coisinha errada, ou quando ele entrasse no Santo dos Santos, ele seria morto. Mas a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que entrou, né? Que penetrou os céus, aleluia, né? Esse sumo sacerdote, ele não ofereceu animais. A palavra de Deus nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Os nossos pecados são perdoados através de sangue.
O pecado do povo de Israel era perdoado pelo sangue dos animais. Mas aquilo não era suficiente. Aquilo era a sombra das coisas vindouras. Mas Jesus não. Ele se ofereceu a si mesmo. Ele derramou o seu sangue. Aleluia. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Amém. A palavra de Deus nos diz em Atos, no capítulo 20, versículo 28, que nós fomos comprados com o sangue de Deus. Né? Mas Deus é Espírito, verdade. Mas a palavra de Deus nos diz que o Verbo se fez carne. Deus se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando as pessoas olhavam para Jesus, eles viam em Jesus a glória dos filhos de Deus. Qual era a glória dos filhos de Deus? Aquilo que destacava os filhos de Deus era o poder de ressuscitar os mortos, como fez Elias, como fez Eliseu. Era o poder de fazer flutuar pesos na água, como Eliseu flutuou o machado. Jesus ressuscitou os mortos, Jesus andava sobre as águas, né? A palavra de Deus nos diz que Elias, ele fazia descer fogo dos céus. Então nós vimos em Cristo Jesus, aquela geração viu a glória dos filhos de Deus. Aquilo que torna os filhos de Deus diferente dos seres comuns. Aleluia! Glória a Deus. E Jesus, ele ofereceu a si mesmo. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus nos perdoa todos os pecados. Por quê? Porque ele cumpriu este ritual. Aleluia. Ele cumpriu conforme a verdade de Deus, conforme a palavra de Deus, mas ele não entrou num tabernáculo feito por mãos humanas, como foi o tabernáculo que foi construído por Moisés. Que ainda foi, segundo Deus mostrou, né, a visão a Moisés no monte, era coisa de Deus, mas Jesus entrou nos céus. Aleluia. E ele intercede por nós. A Bíblia diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa, que não entenda as nossas vontades, que não entenda as nossas fraquezas, que não entenda as nossas tentações. Por quê? Porque ele tudo foi tentado. Ele passou por tudo que passamos. Quando ele se manifestou, né, que ele se manifestou após os 30 anos, porque era segundo a lei, ninguém podia ministrar, fazer a ministração da palavra de Deus antes dos 30 anos, que era a maioridade do povo de Israel, a idade de responsabilidade, 30 anos. A primeira coisa que Jesus fez foi ser batizado. Procurou João Batista, foi até o Jordão e foi por João Batista batizado. Por quê? Para que ninguém hoje e nunca viesse falar: esse negócio de batismo nada a ver, não, só um ritual, descer as águas do batismo. Não. Jesus, que não tinha pecado, foi batizado. Se tinha um que não precisava ser batizado, era Jesus. Mas ele foi, sabe por quê? Para ser o nosso exemplo. Amém. Porque ensinar é fácil, mas ser exemplo aí é complicado. O melhor ensino que tem é o exemplo. Não adianta falar, não adianta pregar, se o próprio pregador não for exemplo daquilo que ele prega. Então, para que Jesus fosse exemplo para nós, para que ele fosse o guia, para que ele fosse o mestre, ele se submeteu a tudo. Ele precisava ser tentado pelo diabo? Claro que não. Claro que não. O diabo é mínimo diante do Todo-Poderoso. Mas ele foi tentado. Ele ficou no deserto, buscando a Deus, buscando em oração, se fortalecendo em oração, fortalecendo a carne em oração, buscando a Deus, porque, igual ele mesmo, a palavra de Deus mesmo fala, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Amém. Aleluia. Então ele buscava a Deus em oração, porque ele precisava? Não, para ser exemplo. Amém. Aleluia.
Glória a Deus, lá em Jó, no capítulo 10. Jó, após passar tudo o que ele passou, como nós já pregamos várias vezes e todos já ouviram, né? Jó passou por tudo que passou, perdeu seus filhos, perdeu suas riquezas, sua fortuna, a sua esposa o maldizia, os seus amigos se afastaram dele, ele estava pedindo porque as suas chagas eram fedorentas, né? Eram chagas fedorentas, quando a pessoa machuca e ela não cuida, não tem os devidos cuidados, aquelas feridas começam a feder, e a Bíblia diz que ele ficou 7 dias, né? Ele estava ali orando, clamando, chorando a Deus, os seus amigos ficaram com ele, então a Bíblia diz que todos se afastavam de Jó, né? E quando Jó chegou, que ele foi orar perante ao Senhor, ele suplicando a Deus, sem entender o que estava acontecendo, ele começou a questionar Deus. Aleluia! Ele começou a questionar Deus a respeito, ele começou a falar com Deus, que Deus não tinha condição de julgar a vida dele. Exato. Jó começou a falar com Deus, não, o Senhor não tem condição de julgar a minha vida. O Senhor não sabe o que eu estou passando. O Senhor não entende a dor que eu estou sentindo. Eu perdi 10 filhos. Eu perdi meus amigos. Eu perdi tudo que eu tinha. Eu perdi a minha saúde. O Senhor não sabe o que eu estou passando. Como que o Senhor vai me julgar? Então começa, irmão Carlos, leia para nós, capítulo 10, versículo 1 em diante. A minha alma tem tédio de minha vida. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Amém, aleluia. Darei tédio, né? Darei livre, né? Livre, vou falar aquilo que está no meu coração. Darei livre curso às palavras da minha boca. Eu tenho tédio da minha vida, né? Darei livre curso à minha queixa, à minha reclamação. E falarei da amargura da minha alma, daquilo que eu estou sentindo. Continua. Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Amém. Eu vou falar com Deus. Eu vou dizer a Deus, por que o Senhor está contendendo comigo? Eu sou um homem de oração. Eu sou um homem bom. Eu sempre ajudei o meu próximo. Eu nunca deixei passar alguém necessitado sem que eu ajudasse. A minha vida foi de ofertar ao Senhor. Até meus filhos, quando estavam festejando, de madrugada eu me levantava, clamava em favor deles. Eu clamava em favor da minha família. Eu clamava, o que está acontecendo? Por que o Senhor está contendendo comigo? Continua. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Tens tu, porventura, olhos de carne? Amém. Vês tu como... Peraí, Carlos. Amém. Olha o que Jó começou a falar. Parece que o Senhor tem prazer em me oprimir. Parece que a alegria do Senhor me fazer mal. O Senhor está desprezando a obra de suas mãos. Ô Senhor, eu sou obra das suas mãos, eu sou filho do Senhor. Sem o Senhor eu não existo, mas parece que o Senhor quer destruir a obra das suas mãos. O Senhor está dando alegria aos ímpios. As pessoas, os jovens, as pessoas estão debochando de mim. Por quê? Porque eu sempre confiei no Senhor. E agora eles estão debochando de mim. Continua. Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Amém. Então Jó começou a falar. Porventura os teus olhos são como os olhos de um homem? Os teus dias são como os dias de um homem? Vês tu como vê o homem? Continua. Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para se informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Amém, até aí tá bom.
Então Jó começou a falar com Deus. Tens tu olhos de carne? Ou vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? São os teus anos como os anos do homem? Ó Senhor, o Senhor não tem condição de averiguar o que eu estou passando. Como que o Senhor vai me julgar se o Senhor não sabe da minha dor? O Senhor não sente a minha dor. Amados, eu creio que naquele momento, né, a mente de Deus foi lá em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jó estava calando Deus. Né? Jó estava reclamando com Deus e parecia que tinha toda a razão, porque verdadeiramente como Deus ia saber o que Jó estava passando? A dor que a gente sente, é só a gente que sente. As pessoas podem ter dó da gente, podem se compadecer de nós, né? Mas a dor mesmo, quem sente é a gente. Aquele que perde uma mãe, os outros ficam com dó, mas eles têm a mãe deles, eles não sabem ainda a dor de perder uma mãe. Aqueles que perdem um filho, né? As pessoas têm dó dele, choram com ele, mas ainda não sabe, não conhece 100% aquela dor. Os irmãos estão entendendo? Então Deus, né, não podia conhecer a dor que Jó estava passando. Então, por isso Jesus se manifestou. O Verbo se fez carne, habitou no meio de nós. O Verbo, Deus Todo-Poderoso, o Pai da eternidade. Ele começou em Cristo Jesus sentir a dor de Jó, sentir o abandono dos amigos, ser dilacerado, né? Ser humilhado, perder tudo o que tinha, ser abandonado pelos seus amigos, né? E sofrer a morte de cruz. Aquilo que Jó não sofreu, Jesus sofreu. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que nós temos, né? Nós acabamos de ler, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer da nossa dor. Nós não temos condição hoje de falar, por mais que nós venhamos a sofrer neste mundo, como Jó. Nós não podemos falar. Sabe por quê? Porque Deus sente as nossas dores. Ele sentiu as nossas dores. Ele foi humilhado, ele foi estraçalhado, ele foi crucificado, né? E tudo isso, ele se entrou nos céus, né? Entrou nos céus. Retenhamos firmes a nossa confiança, porque não temos o sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém nunca como nós em tudo foi tentado e sem pecado. Tudo que nós passamos, Jesus passou. Talvez a pessoa fale assim, mas eu tive uma oferta muito grande. Eu tive uma proposta maravilhosa, eu não podia recusar. Eu estava faminto, eu estava pobre, com fome, mas me veio uma oferta tão grande. Hoje eu sou rico, eu sou poderoso. Jesus teve essa oferta. Satanás mostrou para ele todos os reinos da terra. E falou com ele, olha, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E muitos estão abandonando a fé por causa dos prazeres mundanos, no desejo de se enriquecer, no desejo de subir na vida, por coisinhas mínimas. A Jesus foi ofertado todos os reinos da terra. E ele falou, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Tudo isso para ser o nosso exemplo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Ele padeceu, amados, para ser o nosso exemplo. Irmão Rafael, leia para nós 1 de Pedro 2, 21 e 22. Aleluia. Pedro 2, 21 e 22.
para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Aleluia, amém. Para isto mesmo Cristo padeceu, para nos ser exemplo. Eu gosto muito de falar que Jesus não simplesmente morreu pelos nossos pecados. Não. Se fosse para morrer pelos nossos pecados, como a palavra de Deus nos diz, que sem derramamento de sangue não há remissão, ele se manifestaria como se manifestou Melquisedeque. Ele se manifestaria com 30 anos e começaria a pregar o Evangelho e depois morreria por nós. Não, mas ele foi o nosso exemplo. Ele foi exemplo para as crianças. A palavra de Deus nos diz em Lucas que Jesus era sujeito a seus pais, para que ser exemplo para as crianças. Ele foi exemplo até para as crianças, sendo sujeito, obedecendo a seus pais, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, o Senhor de todo o universo, sendo sujeito a homem e mulher, para ser o nosso exemplo. Aleluia! Para isto mesmo ele padeceu, para ser o nosso exemplo. Ele não pecou, então por isso ele batizou. Por isso ele foi tentado e venceu as tentações, para que nós também pudéssemos cada dia vencer as tentações. Aleluia! Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça e recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Amados, nós precisamos chegar ao trono da graça, diante de Deus, confiando no amor de Deus, confiando na misericórdia de Deus, na compaixão de Deus. Por quê? Porque não é pelo nosso merecimento. A palavra de Deus nos diz, ainda que eu seja justo, eu tenho que pedir misericórdia ao meu juiz. A Bíblia diz, não há nenhum justo sobre a terra, mas ainda que nós mesmos nos consideremos justos, como Jó se considerava, né? Como Jó se considerava, ainda que eu seja justo, eu tenho que pedir misericórdia ao meu juiz. É a misericórdia, amados, é a razão pela qual nós não somos destruídos. Nós não merecemos o que Deus tem feito por nós. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que nós merecemos é um inferno. O que nós merecemos é um inferno. Mas Deus, por sua misericórdia, se manifestou para nos salvar. Amém. Quem precisa de salvação? Aquele que está morrendo. Aleluia, glória a Deus. Se eu estiver à beira de uma lagoa, ali tranquilo, contemplando, por mais fundo que seja aquela lagoa, né? Tranquilo, não preciso de salvação não. Mas se de repente eu entro e começo a afogar, então salva-vida precisa ir me tirar, porque senão eu vou morrer. Aí eu vou precisar de salvação. Então Jesus se manifestou, por quê? Porque a humanidade estava perdida, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Jesus não vai lançar ninguém no fogo do inferno, não. No fogo do inferno já estamos a caminho. Mas uma vez que nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador, então a obra de Deus começa a se fazer em nossas vidas. E Deus começa a nos preparar para entrar no reino dos céus. Começa a nos preparar para morar com Ele na eternidade. Aleluia! Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor das coisas concernentes a Deus, mas que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, podendo ele compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por isso Arão podia interceder pelos seus irmãos, pelo povo de Israel, sabe por quê? Porque ele também era fraco, ele também era necessitado, ele também pecava, ele também errava. Então ele podia se compadecer,
Ele podia sentir a dor dos seus irmãos e falar: ó Senhor, tem misericórdia do povo de Israel, perdoa, Senhor, porque ele conhecia a dor dos seus irmãos. E por isso mesmo Jesus, ele tomou o corpo. Deus se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós para conhecer as nossas fraquezas, para conhecer a nossa dor, para ver como vê o homem, para ter os seus dias como teve o homem, né? Agora, hoje, se você pudesse imaginar o que Deus faria, que Deus iria poder ver como vê o homem em Cristo Jesus, que os dias do homem, que os dias de Deus seria como dias de um homem, 33 anos e meio. Deus viveu 33 anos e meio na face da terra, conhecendo a necessidade do homem. Por isso ele pode interceder por nós. Como Arão, Jesus pode, ele conhece as nossas fraquezas. E nós não temos desculpas, irmãos. Nós não temos desculpas porque ele é o nosso exemplo. Por isso ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e vai, não, toma a sua cruz e siga-me. Não é toma a sua cruz e vai para o céu, não. Toma a sua cruz e siga-me. Porque ele andou no caminho de salvação. Aleluia, glória a Deus. Por isso, como o irmão Rafael leu, para isto mesmo Cristo padeceu, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Não é assim que está escrito? Para que sigais as suas pisadas. Irmão Carlos, se o Jeffrey estiver te seguindo num caminho estreito, né? E de um outro lado tem um buraco, do outro lado tem outro, você falar: Jeffrey, pisa onde o papai pisar, segue o papai com cuidado, porque é perigoso, você vai passar e o Jeffrey também, porque ele pisou nas suas pisadas. Amados, esta é a nossa condição de salvação, nós andamos na pisada que Cristo pisou. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E esta é a razão e por esta razão deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, oferecer sacrifícios pelos pecados. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo glorificou a si mesmo. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer um sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também em outro lugar diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, no qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrima, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Por isso mesmo, Jesus sofreu tanto, amados, tanto, né? Não somente pela dor. Quantas pessoas sofreram? Quantas pessoas teve membros do seu corpo arrancados, foram despedaçados até a morte? Mas o verdadeiro sofrimento de Cristo não foi ser todo chicoteado, e depois crucificado, não. O verdadeiro sofrimento de Cristo foi suportar sobre si os nossos pecados. A Bíblia diz que o pecado que nos traz a paz caiu sobre ele, né? O que pode nos trazer a paz, todo o mal que estava nos perturbando, mas se a paz nos veio a nós, é porque este mal, o castigo, eu estou falando errado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Somos dignos de castigo, mas ele tomou todo este castigo, ele tomou todos os nossos pecados, ele foi crucificado em nosso lugar. Então o maior sofrimento de Deus foi ter sobre si o pecado de toda a humanidade. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E quando ele sentiu aquele pecado todo sobre a sua vida, ele falou: Pai,
por que me desamparaste? Não porque Deus o desamparou, não porque o Espírito Santo saiu dele, porque a Bíblia diz que o pecado, ele faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, quando o nosso pecado caiu sobre ele, então aquele cordeiro, aquele ser, Cristo Jesus, toda a comunhão com Deus, foi tudo oculto, ficou tudo no escuro. Então ele clamou: por que me desamparaste? Porque o nosso pecado estava sobre ele. Aleluia, bendito seja Deus. E terminando, diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, veio ser o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus é o autor da salvação de todos aqueles que lhe obedecem. Se não obedecer, não tem salvação. Ele não é autor da salvação de quem não obedece. Ele é o autor da salvação, ele construiu, ele fez a salvação daqueles que lhe obedecem. Aleluia. Sendo por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre isto temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornaste tardios em ouvir. Agora gostaria, finalizando agora, amados, olha o que diz a palavra de Deus. Porque devendo já ser mestre em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. O apóstolo Paulo está falando com os hebreus: olha, vocês sabendo tudo isto, vocês entendendo tudo isto, né? Ainda necessitais de que vos fale os princípios da vossa fé. Precisa ainda que se fale de batismo, de santidade, né? A Bíblia diz que, olha, vocês ainda precisam de leite. Amados, vamos crescer. Paulo falando com os hebreus: vocês precisam crescer, vocês precisam de alimento sólido. Não é só a misericórdia de Deus. Não, Deus é amor, Deus é isto, Deus é aquilo, Deus não vai condenar ninguém. Isto é leite. Nós precisamos entender que Deus é justo. Acima de tudo, Ele é justo. Se Deus me condenar amanhã, está sendo feita a justiça dele, é porque eu mereço. Por quê? Porque Ele é autor da salvação daqueles que lhe obedecem. E daqueles que não obedecem, pronto, Ele é justo. Acima de qualquer coisa, Deus é justo. Aleluia. Amém. Aleluia. Oh, como o pastor Francisco dizia, Deus não tem compromisso com a nossa fé. Ele tem compromisso com a sua palavra. Amém. Aleluia. E diz assim, ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os que têm a prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos do alimento sólido. Nós precisamos clamar a Deus: Senhor, eu quero ser bem alimentado pela sua palavra. Deus, eu não quero viver ilusões. Eu não quero viver ilusões que eu sou salvo, não. Eu preciso da realidade da minha vida. Eu preciso entender que eu preciso buscar ao Senhor dia após dia, que eu preciso vigiar, que eu preciso buscar o teu reino em primeiro lugar. E a sua justiça. Aleluia. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas
vos serão acrescentadas. Amém? Isto está na mão do Senhor. Aleluia. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus glorioso e tremendo, Deus maravilhoso, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Jesus. Tudo que eu quero na minha vida é um dia estar com o Senhor para sempre. Por isso eu preciso lutar. Por isso eu preciso renunciar a este mundo de pecado e iniquidade. Eu preciso buscar mais o teu reino. Eu preciso exercitar a minha mente na tua palavra. Eu preciso me dedicar a minha vida em oração, a minha vida em consagração ao Senhor. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, tem misericórdia de todos aqueles que estão me ouvindo, de todos aqueles que um dia me ouvirão através da internet. Meu Deus, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja que se chama pelo teu nome. Oh, bendito, eterno e soberano Senhor, nos ajuda a seguir o exemplo que o Senhor nos deu. Bendito seja Deus, aleluia, que possamos pisar, que possamos seguir as tuas pisadas. Oh Senhor, tu és maravilhoso, tu és glorioso e tremendo. Nos aperfeiçoa, Senhor, para a glória do teu nome. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, bendito seja Deus. Que Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã. Aleluia. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Uma excelente semana abençoada na presença de Deus. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Depois de ter gritado.